Olá, seja bem-vindo ao canal Fiel e Verdadeiro. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo para receber notificações de novos vídeos adicionados no canal. Eu já tinha postado um estudo com esse mesmo tema, porém eu desativei o vídeo. Quero abordar nesse vídeo o assunto com mais detalhes. Estarei falando da cronologia do fim dos tempos que nos foi revelada pelo Messias, quando os discípulos perguntaram a respeito dos sinais da vinda de Cristo e do fim dos tempos. Em Mateus 24 está toda a chave para entendimento do livro das Revelações. O livro do Apocalipse não está escrito em ordem cronológica, ou seja, os eventos apocalípticos não vão acontecer na mesma ordem a qual estão descritos no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse os eventos são mencionados de forma repetida. Por isso devemos entender Mateus 24, para evitarmos erros de interpretações, como no caso da interpretação que leva a crer em dois arrebatamentos. Não é porque há duas menções do arrebatamento em um texto, que isso significa que haverá dois arrebatamentos. Há repetições não somente a respeito do arrebatamento, mas de muitas outras coisas que vão acontecer nos últimos 3 anos e meio. Não podemos interpretar essas repetições como se tratassem de um outro evento, distinto do qual já tinha sido mencionado anteriormente. Quero através desse vídeo deixar claro para vocês a respeito da cronologia dos eventos apocalípticos. Irei mostrar de acordo com Mateus 24, a verdadeira ordem na qual vão se cumprir todas as profecias descritas no livro das Revelações. Quero lembrar a vocês que isso não se trata de uma interpretação pessoal, minha, de meu entendimento, do meu pensar, ou achar. Isso nos foi revelado pelo próprio Messias. Foi Cristo quem nos deu essa cronologia. Apenas estarei detalhando essa cronologia para que possam entender de uma vez por todas o capítulo 24 do livro de Mateus. É importante a gente ter em mente que Mateus 24 é a resposta para duas perguntas feitas pelos discípulos. Não podemos ignorar essas perguntas, pois elas são a chave para todo o entendimento do livro das Revelações. Os discípulos perguntaram a Cristo quais seriam os sinais da vinda de Cristo e do fim dos tempos. Cristo então lhes disse vários sinais que antecedem a sua vinda e o fim dos tempos. Entenda que os discípulos não perguntaram a respeito de coisas que aconteceriam após a vinda de Cristo, mas de sinais que serviriam de aviso para indicar que a volta de Cristo e o fim dos tempos estaria se aproximando. No contexto da pergunta, Mateus 24 não trata de nenhum evento posterior à vinda de Cristo. Não podemos dizer que em Mateus 24 há menção de dois arrebatamentos, pois Mateus 24 se limita a responder questões que vão desde o princípio das dores até a vinda de Cristo e o fim dos tempos. Não há respostas para aquilo que virá após a vinda de Cristo e o fim dos tempos, pois os discípulos não perguntaram a respeito disso. Mas no livro das Revelações temos informações a respeito do que vem após a vinda de Cristo e o fim dos tempos. A vinda de Cristo e o fim dos tempos estão interligados entre si, pois quando Cristo voltar para arrebatar o seu povo, então terá chegado o fim dos tempos. O fim dos tempos chega com a segunda vinda de Cristo. Antes de aprofundarmos no assunto sobre a cronologia do fim dos tempos, quero que vocês considerem algumas informações. Todas as profecias do livro do Apocalipse que tratam de eventos anteriores à vinda de Cristo vão se cumprir dentro de 3 anos e meio, que são 42 meses, ou 1260 dias. Esse é o tempo das 70 semanas de Daniel que resta para se cumprir. Esses últimos 3 anos e meio poderiam ter se cumprido logo após a morte de Cristo, mas o tempo foi estendido durante a Era da Graça, do perdão por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Por esse motivo ainda não se cumpriram esses últimos 3 anos e meio das 70 semanas. Se você deseja saber mais sobre as 70 semanas, basta ver o estudo que há no canal. Outra observação que quero fazer antes de prosseguirmos com o estudo, é a respeito do que é a grande tribulação, e quanto vai durar esse período. Temos o costume de chamar os últimos 3 anos e meio das 70 semanas, de grande tribulação. Esse costume vem por causa dos eventos apocalípticos que vão acontecer durante esse tempo, porém nem tudo que vai acontecer nos últimos 3 anos e meio se refere à grande tribulação. A grande tribulação mencionada por Cristo só começa quando o anticristo aparece em Israel. Estarei mencionando como grande tribulação, o momento no qual o anticristo se manifesta em Israel. Então não faça confusão, pensando que estarei falando dos 3 anos e meio em sua totalidade. Os últimos 3 anos e meio estão divididos em 2 fases.
A primeira é o princípio das dores, a segunda é a grande tribulação. A vinda de Cristo e o fim dos tempos será após a grande tribulação, ou seja, após a manifestação do anticristo em Israel. É claro que nesse tempo as coisas não vão ser fáceis, porém a grande tribulação mesmo só virá com a manifestação do anticristo. Outra observação importante é que em nenhum momento estarei fazendo referência a 7 anos, pois só restam apenas 3 anos e meio das 70 semanas para se cumprirem. Ok. Considerem essas informações no estudo a seguir. Vamos começar. Cristo nos deu uma lista de sinais que vão acontecer durante os últimos 3 anos e meio. Essa lista descreve os sinais desde o período chamado de princípio das dores, até a vinda de Cristo, o arrebatamento. Para os pré-tribulacionistas, entendam que o limite dos sinais mencionados em Mateus 24 é a vinda de Cristo. Portanto, não há nenhuma menção de um arrebatamento anterior a essa vinda, pois os sinais descrevem a vinda de Cristo. A pergunta feita foi sobre os sinais da vinda de Cristo e do fim dos tempos. Cristo colocou em ordem todos os eventos apocalípticos que vão desde o princípio das dores até a segunda vinda dele. A lista de sinais está dividida em 3 temas, ou fases dos últimos 3 anos e meio. Cristo aborda sobre o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda dele para arrebatar a igreja. Vamos começar com a fase chamada de princípio das dores. Vamos ver o que vai acontecer durante esse período. Cristo falou sobre o engano, guerras, rumores de guerras, fomes e terremotos, serem sinais da vinda dele e do fim dos tempos. Porém esses sinais marcam apenas o princípio das dores, mas não o fim dos tempos. Quero que vocês observem durante nossa análise dessa lista de sinais, que o arrebatamento não é mencionado senão após a manifestação do anticristo. Portanto, crer em um arrebatamento antes desses sinais, é enganar a si mesmo. Depois Cristo cita a perseguição, a condenação à morte, o ódio que as nações terão dos cristãos, o escândalo, a traição, o surgimento de muitos falsos profetas, o multiplicar da iniquidade, o esfriamento do amor, e o evangelho do reino sendo pregado em todo o mundo. Cristo ainda menciona que somente os que perseverarem até o fim serão salvos. Novamente quero fazer uma observação a respeito do arrebatamento. Acabamos de ver que Cristo menciona todos esses acontecimentos como sinais de que a vinda dele se aproxima. Ainda não tivemos nenhuma menção do arrebatamento, porém vimos que Cristo fala que somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Cristo está dizendo para os cristãos insistirem até o fim, pois os cristãos estarão passando por todos esses momentos revelados por Cristo como sinais da vinda dele e do fim dos tempos. Vamos continuar com o estudo. Não se preocupe. Depois farei um resumo rápido de tudo que vimos nesse estudo. Depois que Cristo menciona o Evangelho do Reino, ele fala que então virá o fim. Cristo disse que o fim só virá após o Evangelho do Reino ser pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Esse pregar do Evangelho do Reino se encaixa tanto no ministério das 2 testemunhas quanto do anjo que foi visto por João, sobrevoando a terra, pregando a mensagem do reino. Ok. Então vimos até aqui vários sinais que antecedem a vinda de Cristo e o fim dos tempos. Todos esses sinais se encaixam no livro do Apocalipse. Temos mais detalhes sobre esses sinais no livro do Apocalipse, pois esses sinais vão acontecer durante os últimos 3 anos e meio. Temos visto até agora apenas sinais que marcam o princípio das dores. Nenhum desses sinais que já vimos se referem à grande tribulação mencionada por Cristo, porém esses sinais vão se cumprir durante uma boa parte dos 3 anos e meio. Agora vamos ver o que vai acontecer no tempo chamado de fim ou grande tribulação. Esses sinais que veremos agora marcam a grande tribulação. O tempo chamado de grande tribulação começa com a manifestação da abominação desoladora em Israel. Cristo deixa um alerta para que as pessoas fujam para os montes, porque serão terríveis aqueles dias. Naqueles dias haverá grande tribulação como nunca houve na face da terra. E Cristo menciona também o motivo das pessoas sobreviverem durante esse tempo. Cristo disse que se não fosse pelos escolhidos, ou seja, pelos cristãos salvos que estarão aqui durante esse tempo, ninguém sobreviveria nos dias da grande tribulação. Cristo também disse que durante a grande tribulação vão surgir falsos cristos e falsos profetas com o objetivo de enganar o povo, a fim de que os cristãos que estejam escondidos, saiam de onde estão para que sejam mortos. Quem acreditar nesses falsos cristos e falsos profetas que vão ficar dizendo que Cristo estará no interior da casa, no deserto, ou qualquer outro lugar,
vai ser enganado. Por esse motivo Cristo compara sua vinda com um relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente. Cristo está nos alertando para não darmos ouvidos a esses falsos cristos e falsos profetas, pois Cristo vai se mostrar do Oriente até o Ocidente, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Com essa comparação da vinda de Cristo com mostrar do relâmpago do Oriente ao Ocidente, Cristo está nos dizendo que a vinda dele será visível em todo o céu, do Oriente até o Ocidente. Portanto, não devemos pensar que Cristo vai estar parado em algum lugar da terra, escondido, sem que ninguém o veja. Essa comparação rebate toda a mentira a respeito do arrebatamento secreto. Cristo está nos alertando sobre esse engano do arrebatamento secreto, pois ele está nos dizendo que ele vai se mostrar do Oriente até o Ocidente quando ele voltar. Acabamos de ver as duas fases dos últimos 3 anos e meio. Em nenhuma dessas fases foi mencionado o arrebatamento, portanto, não haverá arrebatamento antes da manifestação do Anticristo, ou seja, antes da grande tribulação. Agora vamos ver os sinais da vinda de Cristo. Vimos até agora os sinais que antecedem a vinda de Cristo, porém há também sinais visíveis que marcam o dia exato da vinda de Cristo. O primeiro sinal que Cristo nos deu foi comparando o dia da sua vinda com o relâmpago. Essa comparação nos diz que a vinda de Cristo será visível do Oriente ao Ocidente. Cristo também disse que o sol e a lua vão deixar de brilhar no dia da volta dele, e as estrelas cairão do céu na terra. Isso mesmo. As estrelas são pequenas o suficiente para caírem na terra. Outro sinal do dia da vinda de Cristo são os poderes celestes sendo abalados. Esse abalo se refere à abertura dos céus como um livro que se enrola. Observe então que só agora, somente após todos esses sinais que já vimos, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Veja como Cristo é claro em sua descrição a respeito dos sinais da vinda dele e do fim dos tempos. Cristo disse após todos os sinais do princípio das dores, da grande tribulação e da manifestação do Anticristo, que, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem é o momento em que todo olho verá Cristo vindo nas nuvens do céu para levar os salvos. É o momento qual após a abertura dos céus, Cristo aparece nas nuvens para arrebatar a igreja. Então, após Cristo aparecer no céu visivelmente, ele envia os anjos com grande som de trombeta para reunir os escolhidos. Vamos entender o que acontece nesse momento. Farei agora um resumo simples e direto a respeito de tudo o que já vimos. Após a manifestação do Anticristo, todo engano, perseguição, morte, ódio, escândalo, fomes, terremotos, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, multiplicar da iniquidade, esfriamento do amor, dias terríveis, traição, lua e sol sem iluminação, estrelas caindo na terra, céus se abrindo e o sinal do Filho do Homem no céu, é que os anjos são enviados para recolherem os salvos. É somente no verso 31 de Mateus 24 que temos menção a respeito do arrebatamento. Em momento algum anterior ao verso 31, foi mencionado o arrebatamento, o dia da colheita. Veja que Cristo fala até mesmo dos sinais da vinda dele acontecendo antes que os salvos sejam levados. Antes dos salvos serem levados pelos anjos, acontecem todos os sinais que vimos anteriormente. O assunto do vídeo não é sobre o arrebatamento, porém não dá para descartar o arrebatamento quando estamos falando da vinda de Cristo. Quero que você veja por meio dessa cronologia dada por Cristo, que primeiro vem o princípio das dores com seus sinais, depois vem a grande tribulação com seus sinais, sendo um deles a manifestação do Anticristo, e por último vem os sinais da vinda de Cristo, e somente após esses sinais é que os escolhidos são levados para encontrar com Cristo nas nuvens. A cronologia de Mateus 24 está bem resumida a respeito de todos os detalhes do que encontramos no livro das Revelações, porém essa é a chave para colocar em ordem todos os eventos apocalípticos. Quando lermos em Apocalipse sobre alguma ação do Anticristo, devemos lembrar que isso só virá após os sinais do princípio das dores, e antes dos sinais da vinda de Cristo. Quando vermos a respeito do arrebatamento, devemos lembrar que os salvos só serão arrebatados após os sinais do princípio das dores, da grande tribulação, e da vinda de Cristo. Como vimos em Mateus 24, há 3 tipos de sinais. Há sinais do princípio das dores, há sinais da grande tribulação, e há sinais da vinda de Cristo. Não quero estender esse vídeo, apesar de ter muita coisa a incluir nesse estudo, pois essa cronologia envolve todos os eventos apocalípticos.
Mas não se esqueça dessa cronologia quando for analisar qualquer profecia do livro das Revelações. Não se esqueça de que nada vai se cumprir fora dessa cronologia dada pelo Messias. Nada vai se cumprir em outra ordem, senão essa que nos foi dada pelo Messias. Fiquem na paz, e que Deus abençoe todos vocês.